tarde a todos vocês. Uma satisfação renovada, como sempre eu venho aqui, de vê-los novamente. Fisionomias, algumas já muito conhecidas minhas, outras nem tanto, e algumas absolutamente novas para mim. Isso é muito bom, não é? A gente vê que aqueles que estão ligados à doutrina permanecem lutando, batalhando e aprendendo e construindo um mundo melhor na doutrina. Aqueles que estão chegando não sabem o tesouro enorme que estão encontrando, porquanto a doutrina oferece uma riqueza muito grande em termos de conhecimento, em termos de ensinamento, mas especialmente em termos de nós entendermos aquilo que se passa na nossa vida. Quanta coisa acontece, quantos fatos se sucedem, e a gente é sempre surpreendido por perguntas: por quê? Qual a razão dessas coisas nos acontecerem? E a gente então tem o socorro da doutrina, que nos vem explicar sempre os porquês e os senões da nossa vida. Então, eu vos saúdo por essa doutrina que vocês abraçaram e eu abraço há tantos anos, pela alegria que temos de estarmos aqui trocando essas experiências, trocando essas ideias, que nada mais é do que uma troca de conhecimentos, né? E entre esses conhecimentos que a gente troca na doutrina, um dos assuntos talvez mais falados, mais conversados, mais discutidos é a prece. Que coisa interessante! A prece existe há tanto e tanto tempo que até tem uma que Jesus teria, por insistência dos seus apóstolos, deixado uma prece para nós. Mas foi por insistência dos apóstolos, porque o próprio Jesus reconhecia que não é pela decoração de palavras que nós já temos na nossa mente, na nossa cabeça, decoradas, que nós seremos ouvidos. Não é por isso, é pelo sentimento que nós colocamos em cada ideia, em cada pensamento, em cada nova construção que fazemos da nossa mente. Aí é que está o valor daquilo que nós chamamos de prece. Vocês vejam, por exemplo, na imagem que nós temos ali projetada, uma moça que está observando a natureza, observa o mar, observa a praia, observa tudo aquilo que está ao seu derredor. O que será que ela está fazendo? Pode estar com o seu pensamento vagando por diversas coisas, mas nós, ou ela, ou qualquer pessoa, pode, num momento desse de contemplação, de observação daquilo que nos cerca, nós podemos estar fazendo uma prece. A prece se traduz daquilo que nós sentimos, aquilo que vai no nosso coração, no nosso sentimento, aquilo que nós pomos para fora em termos de vibrações. E quando a gente começa a vibrar, seja na observação de uma paisagem tão bonita como essa moça desfruta, seja ainda através de uma flor que ela possa observar, pela cor das pétalas, pelos desenhos feitos por artistas que nós não sabemos como ele consegue fazer, essa variedade enorme de desenhos em cada pétala de flor, em cada flor que se renova, que se repete. O seu desenho é sempre idêntico. Que técnica perfeita! Que maneira de agir de uma maneira tão perfeita! Se nós colocássemos e fôssemos desenhar nós, uma flor que fosse, uma pétala que fosse, nunca sairia uma igualzinha à outra. Sempre sairia uma maior, menor, um bocadinho mais escura, um bocadinho mais clara. Mas aquela que ele faz, essa sai sempre igualzinha, perfeita. Que coisa maravilhosa, não é? E assim é que a gente vai observando que a prece é uma coisa que só sentimos, colocamos para fora de nós, em qualquer lugar onde a gente esteja. Não importa se nós estamos
em um templo religioso, seja ele de que religião for, seja um templo católico com as suas imagens decoradas, seja com tudo aquilo que é aparato e embeleza um templo católico, seja num templo evangélico em que as palavras que estão contidas na Bíblia são lidas e relidas e decoradas, porque essa é a maneira deles entenderem a prece, é a maneira deles entenderem Deus. Então, ali nós vemos, no entretanto, o espírita, ele tem uma visão de prece completamente diferente, porque ele vê prece em tudo. Quando a gente se encontra com uma pessoa e aquela pessoa esboça para nós um sorriso de satisfação, dizendo: puxa vida, que bom por ter encontrado você, que bom nós estarmos novamente nos revendo, e esboça um sorriso para nós, isso nos faz automaticamente retribuirmos o sorriso com outro sorriso, porque um abraço puxa outro abraço, um beijo puxa outro beijo, e a gente assim vai trocando, vai permutando sensações, vai permutando sentimentos, que são preces que nós elevamos, porque nós colocamos tudo aquilo que existe dentro de nós para fora, na forma de vibração. Tudo vibra no universo, tudo vibra, tudo é vibração, não existe nada estático. A camisa que aqui nós estamos usando, o chão que é feito de cerâmica, a cadeira na qual vocês estão sentados, tudo é energia condensada. Energia condensada. Se eu dissesse para vocês que essa matéria é toda ilusão nossa, talvez vocês não vão acreditar. Como é que pode ser ilusão se eu estou pegando? Você está pegando porque os átomos que compõem essa matéria aqui estão girando com tal velocidade e de tal forma, com seus elétrons, seus prótons estão girando de tal forma que a gente não tem a sensação de que seja vazio. É como se o ventilador estivesse girando com as suas pás. Enquanto ele está desligado, nós estamos vendo as pás desenhadas perfeitamente. Mas liguemos o ventilador, aumentemos a velocidade, chega um momento em que as pás somem, nós não vemos mais as pás, vemos apenas aquele sombreado que é a passagem das pás, mas que nós não enxergamos, mas as pás estão lá e a gente não vê. Por quê? Porque ali existe algo em vibração capaz de superar a nossa condição de observação. E aonde quer que a gente esteja, estejamos naquela praia, estejamos num bosque, observando as árvores, vocês vão de reconhecer que aí está uma série de coisas importantes para nós. A prece é uma conversa com Deus, ou com espíritos superiores, e não precisa de intermediários ou intérpretes. Deve ser simples, objetiva, desprovida de longas dissertações, mas carregada de muito sentimento. É aquilo que eu estava dizendo, é o sentimento que conta, é a nossa sensação que conta, não é a maneira como nós fazemos. Então, a gente pode estar certo que tudo aquilo que nós colocamos na nossa prece não precisa de aparato, não precisa de nada de material, não precisa de nós estarmos empunhando qualquer objeto, seja ele qual for, de que religião seja. Não precisa disso, porque o que está ali é apenas um apoio para nós. Talvez se tirássemos da mão daquele crente aquilo que ele segura, ele seria desarmado. Como é que eu vou orar? Se me tiraram esse objeto, se me tiraram esse artifício, essa maneira, essa coisa que fizeram para que eu pudesse orientar a minha oração. Mas isso não era necessário, não é necessário. Necessário é que a gente esteja com a nossa mente ativa, o nosso coração vibrando, nos colocando em contato com tudo aquilo que é espiritual. Isso sim vale, porque nós atraímos e retraímos as coisas que estão em volta. Como nós vamos orar?
sem formalismo, se possível com suas próprias palavras e não com fórmulas decoradas, sem atitudes exteriores, como ajoelhar-se, postura especial das mãos ou do corpo, sem qualquer condicionamento ou ritualismo. O ritualismo. É isso que nós temos que ter a preocupação, inclusive na casa espírita, de não permitir que certos ritualismos acabem tomando conta e se introduzindo na doutrina, que a doutrina não precisa disso para que nós possamos orar. Ah, mas se nós não colocarmos as nossas mãos numa postura de piedade, numa postura de apreço para Deus, então a nossa prece não tem valor. Claro que tem valor, porque a comunicação entre nós e o mundo espiritual que nos envolve é uma ligação perfeita, contínua entre nosso sentimento e espiritualidade que nos envolve. E quando eu digo espiritualidade, eu estou dizendo a espiritualidade num sentido total, geral. Por isso é que nós temos que ter o máximo cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas intenções, com os nossos atos, sejam eles quais forem, para que eles não possam traduzir qualquer inferioridade mental ou no nosso físico. Nós temos que estar sempre atentos nesse aspecto, nessa particularidade, porquanto quando nós pensamos, quando nós oramos, atraímos para o nosso convívio espíritos que pensam e vibram de maneira uníssona, ou seja, no mesmo padrão vibratório. Então a gente vai falar assim, puxa, daí a gente já começa a compreender uma porção de coisa, né? Ou seja, quando a gente está numa casa, por exemplo, em que não há entendimento, e que há uma briga constante, é o marido que briga com a mulher, que discute, um xinga, o outro responde, o filho que fala em mais voz alta, é aquela disputa de espaço, disputa de poder dentro da casa. Que tipo de espíritos estarão colocados naquela casa? Bonzinhos? Tranquilos? De jeito nenhum. Serão espíritos também daquele aspecto combativo, que vão somar as suas vibrações, as vibrações reinantes naquele ambiente. E quando nós somamos as vibrações dos espíritos com as nossas vibrações, elas são reforçadas e elevadas a um padrão muito maior, porque lhes dá muito mais força. Aí, quantas vezes nós recebemos na casa espírita pessoas que vêm em busca de socorro, dizendo que lá em casa não há paz. Em casa é uma discussão permanente, o marido briga com a mulher, os filhos são respondões, são desobedientes, há uma verdadeira confusão naquela casa. E nós perguntamos então, e o que você faz mentalmente a respeito disso? Tenho que pôr ordem na casa, tenho que pôr ordem, para pôr ordem eu tenho que gritar mais do que ele, tenho que falar mais alto. Se caso a palavra não der certo, eu tenho que dar uns tapas, senão a coisa não acerta. A gente sabe, nós espíritas sabemos que o caminho não é esse, né? Quando alguém grita, a gente responde baixinho. Ele vai ter que... Como é que é? Eu estou falando para você, olha, que se caso nós conversarmos é mais fácil a gente se entender. Você grita, não consigo entender o que você fala, então não posso te responder. Vou falar mais baixinho com o outro. Aquilo quebra o primeiro impacto da briga, da discussão. O filho reclama, vou tentar te satisfazer, vou fazer todo o esforço. Agora, se eu não conseguir, você me desculpa, porque eu vou tentar fazer isso, mas eu posso não conseguir. Não posso ter o dinheiro suficiente, posso não ter tempo para isso, porque estou muito atarefada, arrumando isso, arrumando aquilo. Você vai conseguir me perdoar? Tenho certeza que você vai. Você não gosta de mim? Gosta. Então você me perdoa, puxa vida. E quando nós vamos mudando o tom da nossa conversa, vamos mudando a maneira de ser, a gente vai vendo que o ambiente vai se transformando.
transformando daquele ambiente de guerra, de agressão, de ódio, às vezes, acaba o ciclo se acalmando, a gente vai então pensando, puxa, está melhor viver assim do que viver de outro jeito que era. É muito mais agradável. Certa vez na nossa casa espírita nós temos o serviço do atendimento fraterno. O atendimento fraterno são pessoas que têm problemas, que querem conversar sobre o problema que ele tem. E a gente então tem pessoas que atendem essas pessoas. E uma vez eu estava fazendo esse atendimento, quando chegou uma senhora e veio reclamar de que ela estava muito infeliz, porque o marido já não parava mais em casa, porque ela ia atender o telefone e uma outra mulher ficava xingando pelo telefone que ela não tinha capacidade de segurar o seu marido em casa, porque era isso, porque era aquilo e tal, e ela brigava, discutia, xingava também e acabava ficando muito mal. Ela se sentia muito mal e estava muito, naturalmente, muito complexada na sua maneira de agir. E ela queria que a gente fizesse um trabalho. Sim, ó, vai na Centro Espírita que é um trabalho, né? Mas que vocês não fazem um trabalhinho aí para resolver o nosso problema lá em casa, né? Então, claro que nós fazemos. Opa, é conosco mesmo, essa é a nossa especialidade. É nossa especialidade é fazer esse tipo de trabalho. E o que eu faço? Olha, eu preciso que a senhora me ajude. Eu estava atendendo e estava conversando com ela. Eu preciso que a senhora me ajude, vou precisar da senhora. Não, tudo bem, eu ajudo. Se é para me livrar desse problema, eu ajudo, não tem problema não. O que o senhor precisa? Eu quero que faça o seguinte, amanhã e depois ainda, quantos dias forem, que essa senhora telefonar para você, te ofendendo, dizendo que você não consegue segurar o seu marido, que ele não te ama mais, tal. Faça o seguinte, você não vai responder nada para ela. Fique em silêncio. Ou se ela falar, não deixe nem que nenhuma daquelas palavras te atingir, mas não responda. Deixa ela falar sozinha. Mas será que eu consigo? Claro que consegue. Como não? É só você fazer de conta que não é com você a conversa é com outro. E você não precisa participar disso. Eu vou experimentar, vou tentar. Aí, dali na outra semana, ela voltou e disse o seguinte, olha, estou conseguindo. Nos primeiros dias não foi fácil, porque realmente ela começou a ofender, me deu uma vontade de bater o telefone na cara dela, mas eu não fiz isso. Ouvi, ela xingou, falou. Então, sabe que eu ficava ficando com dó daquela mulher tão infeliz, ela não conseguia expressar um sentimento que ela tinha de raiva de mim de uma maneira tranquila que a gente pudesse conversar. Está vendo que coisa legal? A senhora conseguiu muito bem, a senhora fez. Agora então vamos passar para a segunda parte do trabalho. A segunda parte do trabalho é o seguinte, quando agora semana que vem, se ela ligar para a senhora novamente, a hora que ela começar a ligar para a senhora e começar a ofender a senhora vai começar a orar em benefício dela. Peça a Jesus por ela. Peça a Deus que abençoe aquela criatura. Peça a Jesus que faça com que ela seja feliz. Vibre por ela, peça para ela toda a felicidade do mundo que a senhora gostaria de ter para a senhora, que a senhora não está tendo, mas peça por ela isso. Mas eu não vou conseguir. A senhora vai conseguir, porque o trabalhinho nosso nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo um trabalhinho nosso, a senhora tem que ajudar a gente, né? E assim foi. Mais semana e tal. Como é que estão as coisas? Não foi fácil, mas eu estou conseguindo orar por ela. Maravilha! Continue assim, porque os espíritos que estão aqui nesta casa estão interessadíssimos na solução do seu problema e querem te ajudar. Mas como a senhora está colaborando, está sendo muito mais fácil do que eu pensei que seria. Está sendo muito mais fácil. A senhora então continue orando, pedindo por ela. Quando o seu marido chega em casa, a senhora pode estar com vontade de falar, onde você estava? Mas não fale isso. Fale assim, que bom que você chegou.
estava preparando isso para nós almoçarmos hoje. Será que você vai gostar? Faça isso. Ela falou, eu não pensei nisso. Então pense, faça isso. Ela desapareceu do centro. Dali um mês, mais ou menos, ela apareceu novamente. Veio falar comigo. Eu falei assim, preciso talvez mudar a receita, acho que não deu certo. Mas ela chegou para mim e falou assim, eu vim aqui para agradecer. Meu marido voltou para casa. Está lá em casa, a minha casa está em paz. Ele voltou a ser o pai que ele era, companheiro dos filhos. Nós estamos vivendo bem. E o interessante é que aquela mulher nunca mais telefonou para mim. Nunca mais ligou. Eu falei, graças a Deus. Agradeça a Deus, agradeça a Jesus que permitiu que a espiritualidade trabalhasse pela senhora e fizesse isso. A maior parte do trabalho quem fez foi ela. Foi ela que fez a maior parte do trabalho. Mas a espiritualidade também não ignorou isso, vendo a receptividade que ela teve, também ajudou, também fez, acalmou os ânimos, abençoou aquela criatura, deu paz para aquela outra criatura e tudo se resolveu. Essa mulher, com certeza, quando ela encontrar com uma amiga, fala assim, vai naquele centro que eles resolvem o problema. Eles fazem um trabalho lá que é maravilhoso, resolve. E quando eles vão lá, falam, resolve, pode deixar, deixa com a gente. Só que o senhor precisa me ajudar, o senhor precisa me ajudar. E assim a gente vai levando o socorro para as pessoas. Mas são as pessoas que se curam. Não, a gente não faz nada. Quem sou eu para curar alguém, gente? Se eu soubesse, eu só poderia atrapalhar, acho. Mas eu faço de bom coração. Faço de bom coração e faço com toda a vontade de ajudar realmente. Naquele momento eu me transformo e peço realmente a Deus, a Jesus, que faça isso por aquela criatura. E assim é que vai. Então a casa espírita é muito interessante, é uma maravilha. Nós, hoje, por exemplo, veja que maravilha que nós estamos aqui numa tarde calorosa, não é? Uma tarde cheia de calor e tal. Olha quantos de vocês vieram aqui para ouvir alguma coisa sobre o Evangelho, sobre a doutrina, não é? E quem que está fazendo o trabalho aqui? São todos vocês que estão fazendo. Eu não estou fazendo nada além de repetir algumas coisas que eu coletei dos meus livros, das minhas inspirações, coletei e trouxe para vocês, mas brincar um pouco com vocês também, mas veja o seguinte, que quem consegue fazer isso depende de cada um de nós, e estejam certos, a partir do momento em que vocês decidirem que eu vou mudar o rumo das coisas, eu vou mudar a minha vida, eu vou acabar com a inimizade, vocês podem estar certos que a mudança acontece. Eu sou um exemplo vivo disso. Certa vez, eu precisava pagar uma conta, pagar alguma coisa no Banco do Brasil. E chegando lá, o tempo estava carregado, agora que eu estava para chegar no banco, caiu uma chuva tremenda. Eu encostei o carro, fiquei aguardando que a chuva passasse, a chuva não passava, e às 4 horas estava chegando, e eu falando assim, vou perder, não vou poder pagar, vou ter que pagar a multa e tal. A hora que faltava aí uns 6, 7 minutos para fechar, por causa do horário, eu falei, agora nem que seja para me molhar, eu vou encarar a chuva e vou lá, né? Porque eu não quero pagar essa multa. E foi assim que foi. Quando eu ia chegando na porta do banco, o guarda estava encostando a porta do banco. Eu não tive dúvida. Toquei o pé na porta, impedi ele de abrir a porta, e ele, o que o senhor está fazendo? Falou bravo comigo, falou assim, olha o relógio lá, não está na hora de o senhor fechar ainda, faltam 3 minutos ainda. Já dei bronca dele, né? Faltam 3 minutos ainda estou no horário de atendimento. Ah, esse relógio não está certo, então acerta ele, porque o meu está certo. E assim foi aquela bate-boca ali e tal, e ele empurrava a porta para fechar, eu empurrava ela para abrir, ficava que foi aquele barraco, né? Aquele barraco.
O gerente lá de dentro, ele me conhecia, eu era um bom cliente do banco. Ele viu então, chegou lá e falou, o que está acontecendo e tal, uma coisa e outra. Eu falei assim, olha, é o seguinte, eu tenho uma conta para pagar aqui. Cheguei aqui, não é, agora já é 4 horas, mas não era 4 horas a hora que eu cheguei aqui. E o guarda estava fechando a porta antes do horário e não queria me deixar entrar. Ah, que coisa, puxa vida, vamos ver então. O que o senhor precisa? Não, pagar uma conta. Deixa eu ver. Ele pegou o papel na mão, olhou e falou assim, vamos tomar um café comigo lá dentro? Vamos tomar um cafezinho, acaba esse nervoso todo, né? Ele levou lá para dentro, tomamos um café, ele mandou outro funcionário fazer o pagamento e falou assim, tá pago, fica tranquilo, vai embora para sua casa. A hora que eu ia saindo, eu ergui o nariz, pisei no calcanhar firme, né? E passei na frente do guarda firme, né? Nariz erguido. O guarda baixou a cabeça, mas devia estar querendo me chutar naquela hora, né? Mas assim fui embora para casa. Cheguei em casa, minha esposa olhou para mim e falou o seguinte, o que aconteceu? Não aconteceu nada, né? Não. Aconteceu alguma coisa. Você não é assim. Mulher é uma coisa séria, sabe? Não é uma coisa séria. Olha pra gente, a gente não tem como esconder. Tá? Ele falou, não, alguma coisa aconteceu. Você não é assim. Aí eu tentei explicar, olha, aconteceu isso, assim, 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 assim. Só que eu saí do banco, em vez de eu sentir-me bem de ter feito o que eu ia fazer e até humilhado o guarda, eu estou me sentindo tão mal com isso, estou deprimido com isso, com a minha atitude, eu não devia ter feito isso, mas fiz, agora está feito. Ela falou assim, mas é tão fácil você resolver isso, não sofra, amanhã você vai ao banco, conversa com o guarda, pede desculpa para o guarda, pronto, resolveu o seu problema. Eu pensei bem e falei assim, isso aí é a solução. Amanhã eu vou lá e peço desculpa para o guarda. Acabou, está resolvido o problema. No dia seguinte eu fui. Passei na frente do banco, tinha lugar para estacionar dos dois lados. Eu não vi os lugares para estacionar, passei reto. Poxa vida, né? Aí não fui conversar com o guarda. Cheguei em casa outra vez e falei, você não foi conversar com o guarda. Ah, meu Deus do céu, essa mulher não tem jeito de enganar. E eu falei, não deu porque não tinha para onde estacionar, tal, uma coisa e outra, tal. Então amanhã você vai, amanhã eu vou. No dia seguinte eu resolvi mesmo ir conversar com ele. Assim, eu não posso ficar nessa agonia, né? Enganando ela e sofrendo ainda por cima. Cheguei lá, falei boa tarde para ele, falei, boa tarde. Assim, olha, eu vim aqui me desculpar com o senhor, outro dia eu vim aqui, eu estava precisando pagar aquela conta, o senhor entrou em choque comigo, eu fiquei nervoso, ofendi o senhor, quero pedir desculpa para o senhor de ter ofendido, o senhor não merecia ter ouvido o que eu falei para o senhor, tal. Quero pedir desculpa. O guarda olhou para mim e falou assim, mas moço, olha aqui, se o senhor soubesse quantas vezes isso acontece, se fosse guardar raiva das vezes que isso passa, eu ficava sofrendo a vida inteira, ele falou. Ficava sofrendo a vida inteira. Aquilo para mim eu já esqueci, mas já foi, não é problema mais. Deixa aí, o senhor pode vir aqui, o senhor será recebido como amigo, como cliente que o senhor é, será um bom cliente e tal, patatá. Me aliviou o coração. Fui embora para casa. Quando eu cheguei, ele olhou para mim e falou assim, agora sim. Eu falei, eu estou perdido, não tem como enganar isso aí, né? Tem que falar sempre a verdade. Então o que aconteceu? Um dia eu cheguei no banco, não encontrei mais o guarda. Perguntei, não, ele saiu do banco, agora ele pediu demissão, saiu do banco, deve estar trabalhando em algum outro lugar. E ficou por isso mesmo. 2 meses depois, eu fui abastecer meu carro. Lá tinha uma cooperativa de laticínio em São Carlos e tinha o posto de gasolina dessa cooperativa. Fui lá estacionei, fui abastecer, olhei para a cooperativa, lá no prédio, numa das portas lá, quem que eu vejo? O guarda. Eu falei assim, eu vou lá conversar com ele, né? Vou dar um abraço nele.
Ele foi tão legal comigo. Cheguei lá, ele, antes que eu fosse o abraçar, ele abriu os braços para mim, nós nos abraçamos, batemos um papo de 5, 10 minutos ali, gostoso, batendo. Todas as vezes que eu ia no banco, ele era o primeiro a levantar a mão e acenar para mim de onde ele estava. Ficamos bons amigos. Aí eu fico perguntando, se eu não tivesse tomado aquela atitude, graças a Deus eu tinha uma mulher que era uma santa, né? Que ela me inspirou naquele dia. Se eu não tivesse pedido desculpa para ele, não tivesse feito amizade, tinha se tornado um inimigo meu e eu inimigo dele. Para quê? Bastou pedir desculpa e tal, ficou tudo bem, tudo em paz e somos amigos agora. Então que maravilha. Aprendi muito com isso. Aprendi tanto com ela e essa foi uma das coisas que eu aprendi. A perdoar. Aliás, o perdão é uma coisa maravilhosa na doutrina. É fundamental. É fundamental. Em qualquer lugar, desculpa aí, em qualquer lugar, mas devido a nossas dificuldades de concentração e abstração, devemos procurar um local tranquilo que facilite o recolhimento sem ruídos ou qualquer coisa que interfira em nossa concentração. O que nós devemos fazer? Um lugar sossegado. Não dá para a gente estar orando com um lugar barulhento, um lugar onde a gente é interferido diversas vezes por ou conversas ou qualquer coisa inconveniente que nos aborreça, né? Assim nós perdemos a nossa concentração. Então procuramos um lugar assim, tranquilo, sereno, para a gente fazer a nossa prece. E Jesus vai dizer como é que a gente tem que fazer isso. Ele ensina a gente. Por quê? Quando a gente está em paz, está tranquilo, nós vibramos melhor. Nossas vibrações são de melhor qualidade. Ao passo que, quando nós estamos mal, as nossas vibrações são muito ruins. Por isso que nós temos que cultivar sempre o quê? Os bons sentimentos. Os bons sentimentos. Procurar amizade, procurar ser bom. Eu sou o fundador da casa onde eu trabalho. Aliás, sou o único remanescente, os outros já partiram, só está sobrando eu. Agora não tem escolha, eu sou o próximo. Não tem outro, sou eu estou conformado já. Mas, então o que acontece? Eu participo da casa, dos trabalhos espirituais, dos trabalhos práticos, das palestras, enfim, é uma coisa muito agradável. Gozo do carinho de todos, E eu chego com a minha bengala e já ameaço o pessoal, né? Ó a bengala, né? E a coisa corre muito bem, muito bem. Todos me respeitam, porque com 92 anos, eles têm que me respeitar, né? Então, assim é que vai a coisa. Eu brinco com 92 anos, porque a Francisca, eu sempre brincava com ela, porque ela era 2 meses mais velha que eu. Então, eu brincava sempre com ela, né? Eu tenho que respeitar a senhora é muito mais velha que eu, né? E ela dava risada. Mas ela era 2 meses mais velha que eu. Então a gente continua essa amizade, essa coisa boa, né? E vai levando assim. Então vocês vejam que aonde quer que a gente esteja, a gente com certeza pode fazer uma prece bem agradável. Aprende com o silêncio a relaxar, mesmo no pior trânsito, na maior das cobranças, na briga mais acalorada, na discussão entre familiares. Acalme-se, ore, peça paz, peça iluminação e supere aquele momento infeliz. É o que tem que fazer. Não participe.
Quando a gente se nega a brigar, não tem briga, não sai briga. E é assim que a gente faz. Perdoe sempre. O perdão é uma maravilha. As pessoas, quando vão, às vezes, ao cardiologista, ou ao psicanalista, ou ao psicólogo, a primeira pergunta que esses profissionais deviam fazer para a gente devia ser a seguinte: você tem mágoa de alguém? Você odeia alguém? Alguém tem raiva de você? Você tem raiva de alguém? Economizaria remédio e a cura seria muito mais rápida e fácil. É só fazer isso. Deixe para fora aquilo que não presta, recolha aquilo que é bom e vai ver que tudo aquilo que acontece é sempre bom para a gente. Quando orardes, não useis de vãs repetições, como os gentios que acham que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de lhe pedirdes. Nossa, a gente pede bastante nas nossas preces, né? Pede por isso, pede por aquilo. Eu peço, toda noite eu peço. Não passa uma noite que eu não peça. Peço pelos meus filhos, peço pela minha esposa que já partiu e peço por tudo, por aquelas pessoas que eu sei que estão em sofrimento, eu peço. Toda noite eu peço. Não sei se não valer, pelo menos para mim vale, porque o meu coração fica muito feliz de fazer isso. Mas como a gente é pobre, muito pobre, aquilo que nós damos do nosso coração é também cheio de pobreza, porque nós somos falhos ainda em sentimento. Nós não temos aquela capacidade de amar necessária e suficiente para ajudar as pessoas. Mas a gente consegue, treinando, fazendo, indo em frente. Tudo que existe no universo, seja aqui na Terra, seja em todo o universo, é vibração. É vibração. Nós vibramos e fazemos com o meio onde nós vivemos vibre da mesma forma que nós vibramos. Vocês têm ouvido muita gente falar o seguinte, não é? Nossa, mas a vida aqui na Terra dá um problema, não é? E está mesmo. Desde que a gente ouve falar da história, desde de Jesus, não teve um período sequer que nós falássemos assim, tem paz na Terra. Ninguém está guerreando com ninguém. Sempre tem alguém guerreando com alguém. Por quê? Porque ainda nós não superamos os nossos efeitos de ódio, de vingança. Nós ainda não aprendemos a amar o suficiente para perdoar incondicionalmente, não é? Incondicionalmente. Todo o universo vibra e cada lugar vibra de uma maneira diferente. Às vezes a gente fica perguntando, mas e Deus? Como é que é Deus? Quem é Deus? Como é que é? Mas o Livro dos Espíritos é a única definição que me deu uma definição mais ou menos satisfatória do que é Deus. Deus é a suprema inteligência do universo. E pronto. E o que é isso? Não sei. Mas é a suprema inteligência do universo. Agora, como isso acontece, eu não sei. Como é que ele age? Não sei. Ele é uma pessoa? Não pode ser. Não pode ser. Será que ele castiga? Não acredito. Porque se ele é capaz de amar as suas criaturas, aqueles que ele orientou, e quando eu digo criatura, eu não estou falando de Adão e Eva,
Eu estou falando muito ao contrário. Com licença. Eu não estou falando desses sentimentos. Adão e Eva são representações. Os nossos irmãos evangélicos são muito firmes em afirmar que a palavra de Deus é indiscutível. E onde está a palavra de Deus? Está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas, gente, eu acho que ninguém leu a Bíblia direito. Se ler, vai ver que a Bíblia, no seu Velho Testamento especialmente, é a história do povo hebreu. No Novo Testamento, é como a humanidade conseguiu transformar a doutrina do Cristo em religiões diferentes que amam Deus à sua maneira, amam Jesus à sua maneira, cada um do seu jeito. E cada um acha que está certo, cada um acha que tem razão. Quando nós não temos a mínima ideia de o que é Deus, é a suprema inteligência do universo. Ótimo, boa desculpa, né? E o que é supremo? É o maior de tudo. O maior de tudo precisa ser comparado com alguma outra coisa. Eu só posso ser alto comparado com uma pessoa de menor estatura. Senão eu não sou alto. Correto? Poderia ser baixo comparado com uma pessoa que tem maior estatura. Senão eu não posso dizer que eu sou baixo, não tem uma comparação. E nós não podemos comparar Deus, Jesus, com nada. Nada é comparável a esses seres, se é que nós podemos chamar de ser. Eu não sei. Para mim se satisfaz dizer que é a suprema inteligência do universo. Isso me satisfaz, porque eu não entendo de outra forma. Não tenho como entender. E tentei entender, mas nada dá certo para entender Deus. Deus, eu simplesmente sei que Ele é. Isso me satisfaz. Ele é. Isso me satisfaz. Porque não tem como compreender. Se alguém conseguir, me conta que eu estou interessado. Mas duvido que alguém me conte. Então, a gente vai progredindo de mundo para mundo, dependendo da nossa evolução. A Terra, por exemplo, é esse mundinho sem vergonha que nós conhecemos. Por quê? Porque a humanidade que está aqui é uma humanidade desse jeito. Desse jeito. As nossas vibrações somadas do mundo inteiro, as vibrações de todos os habitantes da Terra, é que dão uma característica vibratória para a Terra. Então a vibração da Terra não é melhor do que a nossa vibração, porque nós é que constituímos a vibração da Terra. Mas existem espíritos iluminados que estiveram na Terra, e contamos, e falamos de Francisco de Assis, falamos de uma série de espíritos iluminados realmente que vieram à Terra, mas não vieram aqui para ficar. Vieram aqui em missão. Vieram aqui para dar um levantamento na humanidade. Deram o seu exemplo, deram os seus conselhos, deram tudo aquilo que a gente precisa. Mas na hora de nós absorvermos isso, nós optamos por outras coisas. A gente ouve noticiário e até chega a desanimar, não é? Nossa, que coisa horrorosa, como está isso? Como estão essas coisas? Dá para desanimar. No entretanto, não adianta desanimar, porque a Terra vai ser um dia um mundo maravilhoso, à medida que nós nos tornarmos maravilhosos. Aí vai ser maravilhoso. Não vai ter roubo, não vai ter coisa ruim, só coisa boa. Você não vai ligar a televisão e não vai escutar que fulano roubou não sei o quê, porque outro fez não sei o quê, outro matou não sei quem. Não vai ter nada disso. Não vai precisar polícia. Se algum policial teve aqui, pode tratar de, quando o mundo chegar desse jeito, mudar de profissão, que não vai ter o que fazer aqui na Terra. Porque a Terra vai ser um mundo de paz, um mundo de amor,
um mundo de concórdia. E nós precisamos trabalhar para isso. Precisamos fazer com que a coisa vá acontecendo desse jeitinho. Deus está em toda parte e também dentro do seu coração. Fale com Ele. A resposta sempre virá, ainda que não seja o que pediu, mas certamente será aquilo que é melhor para você. É interessante isso aí. Para que oramos? Nós oramos, em geral, para resolver nossos problemas, né? Não é isso que a gente faz? Oh, meu Deus do céu, minha fulano da minha família está doente, por favor, ajude para que ela saia, que ela fique boa e tal. Agora, o vizinho está doente, então, mas primeiro você cura a minha, depois você cura do vizinho. Então, vamos fazer eu estou pedindo para ele, você ajuda primeiro o meu, depois você ajuda do vizinho, tá? Não tem problema. Então, é assim que nós agimos ainda, infelizmente. Infelizmente. A gente ainda não sabe que todos somos irmãos. Jesus falou, repetiu e disse tantas vezes, todos nós somos irmãos, mas nós não nos conhecemos como irmãos. Nós precisamos nos conhecer como irmãos realmente. Um irmão ama o outro irmão. Um irmão quer bem ao outro irmão. A doutrina espírita vem e reúne na mesma casa, no mesmo lar, situações, espíritos que em encarnações anteriores foram pessoas que às vezes se odiavam, mas põe na mesma casa como irmãos agora, o João com o Pedro com o Antônio. Os três colocam juntinho lá e não tem raiva do outro, mas na hora que ele vai fazer, não posso fazer isso, ele é meu irmão. E não faz. É uma conquista do Espírito. Uma conquista do Espírito. Vocês podem estar certos do quanto a gente tem ainda por quando devemos orar, né? Nossa vida deveria ser uma oração. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O que era o fariseu e o que era o publicano? O fariseu era aquele indivíduo que conhecia a lei mosaica direitinho, sabia de cor e salteado, mas não vivia de acordo com os preceitos da lei mosaica, não vivia. O publicano era o cobrador de impostos. Mateus foi publicano, era um cobrador de impostos. Tanto assim que ele era mal visto pelos cristãos, pelos apóstolos no seu começo. Só depois é que ele vai ser reconhecido como verdadeiro irmão. Então, a gente vai chegando a essa conclusão de que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era publicano e outro era um fariseu. O publicano chegou lá, sentou-se no meio da plateia e lá ele batia no peito e pedia a Deus perdão, porque ele sabia que ele era um homem pecador. Estava ali pedindo que Deus o perdoasse, que Deus o orientasse na vida. O fariseu, orgulhoso, certo de que ele tenha tudo garantido no mundo espiritual, dizia o seguinte: meu Deus, não, ainda bem que eu não sou que nem aquele publicano, que ele é pecador, cobra os impostos, é um cara falso, devia ser perseguido. Eu não, eu sou fariseu, eu vivo de acordo com as leis de Moisés. Olha só que coisa! Como é que nós oramos? Como fariseus ou como publicanos? É melhor a gente pensar nisso, porque se a gente se julgar muito perfeito, pode estar certo que o nosso julgamento de perfeição é uma imperfeição nossa. É uma imperfeição nossa. Então a gente deve sempre pensar e pensar naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos. Estou preocupado com a hora. Voltamos ao início.
Saibam então que Jesus foi sempre esse nosso irmão querido, esse nosso irmão mais velho. A casa espírita é este refúgio onde nós encontramos guarida para as nossas imperfeições serem superadas. Nós, nos nossos trabalhos práticos, comunicou-se uma entidade espiritual ainda necessitada de esclarecimento, não sabia nada, e ela disse o seguinte, que ela estava perambulando pela rua, porque nós questionamos, né? O que te trouxe aqui a nossa casa espírita, a nossa casa de oração, né? Ele disse, eu não sei bem porquê, eu ia passando pela rua, eu vi esse prédio aqui todo iluminado, com uma luz enorme envolvendo todo esse prédio, enquanto os outros não estavam com essa iluminação. E eu fiquei curioso, o que será que é esse prédio? O que será que tem aí? Alguma instituição? Ou então alguma obra da prefeitura? O que será isso? E eu vim aqui por curiosidade para ver o que era esse prédio que brilhava tanto. Só que, entrando ali na recepção, alguém chegou perto de mim e falou, puxa, vamos lá, vamos sentar, vamos ouvir um pouquinho, você vai ver uma palestra, você quer ouvir? Vamos sentar, vamos lá ouvir. Eu ouvi a palestra, e depois não sei como é que aconteceu, eu estava nessa sala e agora estou conversando com vocês. Que coisa maravilhosa, gente. Saibam que esta casa irradia em todos os sentidos uma luz maravilhosa, uma luz que se espraia por toda a vizinhança, e os espíritos que passam pela rua. E às vezes alguém pode perguntar, mas como é que esse espírito pode ver isso aqui luminoso se lá está um sol esplendoroso? Os espíritos não enxergam essa luz do sol. Para eles, a luz deles é a luz que eles têm no esclarecimento que eles têm. Então, eles estão como se estivessem num ambiente sombrio ainda. Esses espíritos infelizes, ainda atrasados, eles se encontram naquele ambiente sombrio. E quando eles viram aquele prédio iluminado, ele ficou curioso, o que é esse prédio aí? E veio conhecer. Então, quando ele veio, foi feita a conversação com ele, e ele esclareceu-se. Esta casa brilha, embora o sol lá fora esteja forte, mas ela brilha de maneira incrível aos olhos desses espíritos infelizes que passam por aí e veem a casa brilhando e perguntam, puxa vida, que brilho é esse que tem essa casa? Que coisa maravilhosa é essa? E a gente então fica sabendo que eles são atraídos pela luz. Vêm aqui, onde criaturas abnegadas na condição de médiuns os recebem para o esclarecimento, para a orientação. E aqueles espíritos que estão aqui trabalhando constantemente com vocês, nos dando força e orientação, os recebem alegremente, dizendo, venha meu irmão, sente-se aqui, ouça a palestra. Depois, na hora do passe, eles recebem aqueles eflúvios maravilhosos que são distribuídos por todos aqueles que vão receber o passe. E recebendo esses eflúvios maravilhosos, eles se rejuvenescem, eles se reforçam nas suas forças e passam a entender que realmente o bem está à sua disposição. Com certeza, espíritos luminares que conviveram conosco, e eu na minha passagem pelo Consolador, tive a oportunidade de conviver com a Leia, com a Francisca, que com certeza são espíritos que ficam extremamente felizes quando vocês entram nesta casa para assistir a qualquer atividade.
E esteja ser certos que elas comandam também outros espíritos para recebê-los num abraço fraterno e amigo e dizer a vocês: sejam bem-vindos à casa do Senhor, aonde nada lhes é exigido, onde tudo lhes é oferecido. E levem consigo a minha paz, levem consigo o meu amor, para que vocês possam ser tão felizes, tanto aqui na terra, como em qualquer lugar que vocês estejam. Que Deus nos abençoe a todos nós. Obrigado, meu amigo. Obrigado, minha amiga. Deus nos abençoe.